E hoje eu quero conversar com você a respeito de como um dono de negócio aumenta a sua chance de aumentar faturamento, de conseguir aumentar sua margem líquida ali, botar mais dinheiro no bolso continuamente e com mais consistência ao longo do ano. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E se você ainda não me conhece, me chamo Lucas Vercelino, sou fundador da Decision Pro. Eu ajudo donos de negócios a tornarem seus negócios enxutos, altamente rentáveis e dependendo cada vez menos operacionalmente dos donos através de relações de trabalho sólidas, bem alinhadas com os colaboradores, porque a gente sabe a grande dor é o colaborador e manter boas relações de trabalho que fazem o negócio crescer. A consistência, a previsibilidade, o crescimento, o continuar crescendo, invariavelmente vai passar por depender agora de mais pessoas e depender de pessoas agora em que o dono pode confiar. Por isso que é tão vital o dono ter relações sólidas de trabalho para fazer o negócio escalar e dependendo e para que o negócio dependa cada vez menos dele. E hoje eu vou falar aqui a respeito de uma forma de o dono ele trabalhar o crescimento, de ele conseguir aumentar faturamento, de ele conseguir reduzir custos e de ele conseguir também ter uma operação que continua crescendo. São alguns pilares que a gente vai precisar trabalhar hoje aqui. O pilar primeiro é o mínimo viável. Margem, que é uma coisa muito desejada nos negócios para que possa ser reinvestido, demanda esse pensamento do mínimo viável, ok? A margem demanda do mínimo viável. O enxuto tem a ver com o mínimo viável também, mas é evitar pensamentos megalomaníacos. Achar que mais é melhor, mais pessoas, mais resultado. Ter cuidado com isso. Ter um pensamento crítico de entender que mais não necessariamente é melhor. Esse é o enxuto. Ok? E vamos trabalhar também o essencial. Ter um pensamento essencialista através de prioridades. As prioridades elas são muito determinantes para o negócio crescer, para fazer o que é mais importante. Então, mínimo viável, ok? O enxuto, mais não é melhor, e o essencial, mais importante. Esse jeito de pensar faz um negócio escalar, ok? De forma consistente, estruturada e de forma que ele pode continuar crescendo. O negócio tem condições de continuar crescendo. Muitos donos de negócios entram por só quererem escalar, não terem feito uma devida deliberação, um devido raciocínio crítico a respeito da sua ganância, da sua pressa em crescer, não levam isso em consideração. Então, eu já vi donos de negócios terem uma visão muito megalomaníaca e entram em empreendimentos, sobretudo, por exemplo, no mercado digital, de criarem eventos, de migrarem seus modelos de negócios sem uma avaliação clara de custos para eventos e não fazerem o centro de custos, não compreenderem os custos financeiros que tem. E que aquilo estava basicamente voltado para o ego, para uma necessidade de afirmação, de estar no palco. Essa é uma forma insensata de fazer um negócio crescer. Todos nós precisamos avaliar onde que está os nossos ídolos ali, a nossa forma de aquilo que sequestra a nossa clareza, que faz a gente tomar decisões equivocadas. E isso vai fazer com que um dono perca muita energia, perca dinheiro, se ele não compreende esses pontos cegos. Eles geram pontos cegos. Esses desejos não questionados fazem o dono perder clareza. Na prática, isso é prático. Faz o dono no momento que ele precisa quebrar mais a cabeça ali para ter um processo mais estruturado de acompanhamento, de métricas junto com o time, ele vai lá e quer criar um evento, ele quer criar um novo produto, ele quer criar um novo negócio. Ficou difícil, ele quer mudar. É a idealização de um formato de negócio, de que tudo é possível, é uma outra coisa que deixa muitos donos de negócios fugirem disso que a gente vai conversar aqui. Por isso
que as coisas precisam ser feitas com esses critérios, com o mínimo viável, com o enxuto e essencial. Porque essas 3 disciplinas, eu chamo de disciplinas, são 3 disciplinas para se tomar boas decisões em crescimento de negócios. Elas vão fazer com que o dono pense criticamente para poder avaliar a realidade, lidar com a realidade de uma forma mais crítica, mais produtivas. São 3 disciplinas, ok? Que todo dono precisa ter para fazer um negócio crescer de forma enxuta, altamente rentável, continuar crescendo. Ele precisa, de certa maneira, voltar o desejo dele, inclusive, para implementar essas disciplinas. E por que o mínimo viável? Vamos falar delas então agora, vamos aprofundar. Mínimo viável. O mínimo viável, ele é um jeito de pensar que faz com que o dono ele pare de criar na cabeça dele todo o projeto, toda a visão ali de ele ver como é que as coisas vão ser. Ele senta na mesa dele de manhã, fecha os olhos assim e vê, nossa, eu estou vendo aqui esse evento ou esse novo produto funcionando, e aí, se ele não toma cuidado, ele vai querer colocar toda essa carga estrutural, vai contratar mais pessoas sem ter primeiro validado, sem ter primeiro feito um trabalho interno de falar, cara, o que é realmente, o que eu vou precisar para avaliar se isso aqui é funcional, se isso aqui vai funcionar na prática. E outra, o mínimo viável também protege do perfeccionismo. Tem donos de negócios que querem ter tudo nos mínimos detalhes, o mais bonitinho, e aí a operação trava porque ele é muito exigente com a qualidade também. Qualidade acima do necessário. Ou melhor, não foi definido um parâmetro, um critério claro. Importante lembrar aqui que a partir do momento que existem pessoas relacionadas no negócio, que se relacionam ali, é importante estar no papel o critério, não pode estar só na cabeça do dono. Não pode só estar na vontade dele, no que ele acha que é o certo, sem expressar. Ele precisa expressar, ele precisa botar no papel, ele precisa avaliar se aquele padrão de qualidade não é irrealista, não é doentio. Tem dono que é doentio, que é perfeccionista doentio, assim, o cara tem toque. Então o mínimo viável protege dessa maneira. É um pensamento assim, ó, eu quero qualquer coisa, eu vou começar sempre com o mínimo viável. Nas contratações que eu ensino, antes do dono contratar, ele precisa ter um mínimo viável. O que aquela pessoa vai ter que executar? Qual vai ser o projeto que ela executou? Qual que é o projeto mínimo viável que ela vai ter executado para implementar uma melhoria? Porque senão fica uma coisa solta, fica uma coisa sem corpo. O projeto dá corpo às ideias, mas dá o corpo mínimo viável. Não é uma estrutura megalomaníaca. Então esse é o mínimo viável. Essa é a disciplina de se pensar o mínimo viável. E qual é a característica de uma disciplina? É importante a gente, antes de ir para as outras duas, a gente compreender qual é a característica, qual é a função de uma disciplina. A disciplina é fazer a gente sair do nosso piloto automático. Por que a gente precisa sair do piloto automático? O piloto automático é nossas... E o que é o piloto automático? Antes de porquê, né? É o nosso lado animal ali, é nosso lado... esse lado de tentações, da carne, que cede a impulsos e que normalmente leva a resultados ruins. Isso, sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista cognitivo, o nosso imediatismo leva a decisões ruins. Então, por isso a gente precisa sair do piloto automático. Por quê? Porque o piloto automático ele é imediatista, ele não compreende todas as variáveis, ele quer chegar a uma conclusão logo. E no jogo dos negócios, as decisões precisam ser calculadas ali para terem uma maior chance de ter um resultado melhor. Existe muita incerteza. Não dá para ir acelerando ali sem pensar, porque às vezes não adianta acelerar numa rua sem saída. Muitas vezes a nossa mente nos coloca numa rua sem saída. E se a gente não percebe que a gente está numa rua sem saída, muitos projetos são ruas sem saída. Acontece, ninguém tem as respostas. A gente não pode viver como se tivesse todas as respostas, como se fôssemos deuses ali que faz acontecer. Não é assim, tem muito dono de negócio que acha que é o Midas, que tudo que ele faz vai dar certo e não dá, não tem controle sobre isso, ele precisa testar. E por isso que o mínimo viável é tão importante, por isso que a gente precisa ter consciência dos pontos cegos e por isso que a gente precisa de disciplina. E por que agora da disciplina? Porque os pontos cegos são os únicos hábitos não treináveis.
Não dá para não ter mais ponto cego. Não dá para tomar uma pílula, comprar uma pílula, falar assim, agora essa aqui é a pílula da cura dos pontos cegos. É a pílula anti-ponto cego. Não tem. A pílula que existe para ponto cego chama-se disciplina, que é se tomar decisões, refreando os impulsos, refreando as tentações, refreando a pressa, compreendendo o que são esses impulsos. Eu estou falando para vocês, eu falei no outro vídeo sobre necessidade de controle, pressa, necessidade de se ter razão, que são formas disfuncionais de lidar com a realidade mais complexa, que é a realidade do negócio. O dono precisa pensar. O dono, se ele não está assim, ele não está pensando, ele não está refletindo. E aí ele vai tomar uma decisão ruim. Porque ele vai achar que o mundo está dentro da cabeça dele, que ele tem todas as variáveis. É claro que o dono precisa saber fazer ensaios mentais de ação, reação, implicações, para ele ajustar a tomada de decisão dele. Mas ele não pode fazer um ensaio mental de ser dono do futuro, de achar que ele é dono da realidade, de achar que ele tem controle pelo resultado. É muito diferente essas duas coisas. Você compreende? Fica claro a diferença das duas coisas? Então assim, ó, eu falei do mínimo viável, que é disciplina. Agora vamos falar sobre o enxuto. O enxuto, a disciplina do enxuto, para o ponto cego da megalomania, é que tem gente que acha que ao contratar mais 3 pessoas no comercial, essas pessoas vão triplicar o resultado comercial, o faturamento. Que é simples assim. Que ao contratar mais 10 pessoas, o resultado vai aumentar 10 vezes. Normalmente as pessoas nunca vão falar que elas estão pensando assim, é óbvio que ela não vai falar. Muitas vezes porque algumas não têm consciência. Mas as nossas tentações, o nosso piloto automático, que é repleto de pontos cegos ali, ele faz a gente pensar assim. E qual que é o erro desse pensamento? É primeiro que a equipe vai ter um tempo de assimilação do conhecimento. Pode ser que ao contratar mais pessoas, o resultado até quintuplique, 3 pessoas, o resultado seja 6 vezes maior. E é isso que a gente tem que buscar. Só que para isso acontecer, não é automático, não é do dia para a noite. E aí, através do ponto cego, da pressa, muitos donos de negócios inflam suas operações, por não entender também o mínimo viável, criam uma estrutura enorme, assumem um custo enorme a partir de um crescimento que ainda não se concretizou, não foi tateando. O enxuto pressupõe tatear, pressupõe, cara, fazer assim, ó, levar o recurso nos limites ali, mas não no limite de estragar, mas de usar bem os recursos. Muitas vezes, para fazendo conta, é mais rentável ter 2 pessoas no comercial do que ter 3. Se o dono faz a conta certinho de comissões, de treinamento, 2 pessoas vão trazer mais vendas e vão ter um custo menor. Tem dono que é viajado demais, que não faz conta. Ele só pensa linearmente, assim, ele tem uma descarga de adrenalina e depois de dopamina, das ideias na cabeça dele ali, é uma loucura mental que ele não percebe. Ele fala, não, agora eu vou contratar mais pessoas e vai ter o resultado. Normalmente não tem. E se tem, muitas vezes é por um tempo, só que ele aumentou tanto os custos da empresa dele que a margem diminuiu, aí a margem não ajustou. Então o dono vai precisar pensar, fazer um negócio crescer, um negócio demanda raciocínio crítico, demanda autocontrole, entende? Então por isso que ele precisa ser enxuto, mais não é melhor, mais não traz mais resultado normalmente, sobretudo na fase de incerteza, na fase de pré-escala, ok? E por fim aqui, né, a gente falar sobre, vamos lá, a gente falou sobre o mínimo viável, a gente falou sobre o enxuto, e agora a gente vai falar de uma coisa que conecta esses mundos, que é, vamos dizer, é uma outra frente, mas ela faz parte delas, que é o essencial, que é o mais importante. É ter um pensamento essencialista, da essência. O que importa e o que não importa nesse momento. O que é essencial para esse trimestre. O que pode ficar para depois.
Que nãos que eu posso dar agora? Que projetos que eu não vou tocar? É o jeito de pensar, a forma de essencialista. Eu vejo donos de negócios com muitos projetos. O máximo que dá para tocar bem feito são 3. E às vezes projetos desestruturados, está fazendo um monte de coisa que não estão organizadas nas iniciativas-chave da empresa ali para resolver aquela prioridade. Está desorganizado, inclusive, dentro da cabeça do dono. Então ele precisa se desenvolver mentalmente para formalizar as iniciativas dele ali de modo que ele esteja focando no que é essencial. Sem medir o trivial, o desnecessário ali. O nosso pensamento cru, ele não é essencialista. A gente precisa, por isso que é uma disciplina. É uma disciplina focar no que é essencial. Tem muito dono de negócio que é perfeccionista e que está fazendo uma página de vendas super bonita, onde a copy, onde a comunicação de vendas não está boa. Ele está achando que é melhorar o design, quer fazer um design bonitinho, quer gastar dinheiro indo para o escritório. Sendo que, cara, se ele trabalhasse de casa, ele ia ter uma economia grande ali, ele só precisava focar no essencial, que é a disciplina dele. O trivial, o supérfluo, na verdade, a palavra correta é supérfluo. O supérfluo é para quem não tem disciplina. É uma operação inchada, estética, não é real ali do que está sendo feito. Porque se o dono tem disciplina, ele não vai sacrificar o essencial em detrimento do supérfluo. O supérfluo é escritório bonitinho, é ficar gastando dinheiro com colaboradores que necessariamente talvez não precisaria ter aquela pessoa naquele momento, é focar no ajuste, principalmente quando está no momento de pré-escala, onde os resultados eles ainda não entraram num fluxo mais previsível. Diante da imprevisibilidade é fundamental a disciplina. E o dono precisa ter não só a disciplina de ser disciplinado, acordar cedo, ser pontual, mas ele precisa ter um pensamento disciplinado, que não é regido só por aquilo que ele quer fazer. Ok? Então, essas 3 disciplinas são necessárias se o dono quer ter mais previsibilidade, quer ter mais consistência, quer de fato fazer o negócio dele faturar mais. Ele vai precisar, se ele quer faturar mais de forma mais consistente, isso é cara de disciplina. E com margem, não adianta só faturar mais, ele precisa se questionar. Ele vai precisar disciplinar o pensamento dele, ok? Então essa foi a chamada de atenção de hoje, o ponto de atenção para todos nós que estamos enfrentando dificuldades, desafios, para todos que querem fazer o negócio crescer de forma, que vão enfrentar obstáculos para crescer de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos operacionalmente do dono. Esses são fragmentos, isso não é o todo. Eu não falei hoje nesse vídeo sobre as partes relacionais, mas isso é parte do jeito de o dono pensar, de ele se disciplinar, para que ele consiga também disciplinar o time dele, ajudar o time a ser disciplinado, não disciplinar, ajudar o time a ter um pensamento disciplinado também. Beleza? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Então, se você gostou desse ponto de atenção aqui que eu trouxe para o jeito de pensar, considere dar o seu like. E se você precisa de uma estrutura que ajuste o teu negócio para crescer, pautada em relações sólidas de trabalho, que vão ter pensamento crítico, vai proporcionar um alinhamento com os colaboradores de modo que eles foquem no que realmente é essencial, no mínimo viável, de uma forma enxuta, para que se continue tendo essa mentalidade do desafio do fundador, para que a empresa continue crescendo leve. Considere também conhecer o programa aqui da Decision Pro, onde ajuda donos de negócios a fazerem isso na prática. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.